O salão me observava como se eu fosse um espetáculo. O tapete vermelho sob meus pés absorvia cada passo enquanto eu caminhava em direção à saída, escoltada pelo próprio RH da empresa da família. Minha empresa. A empresa que levava o sobrenome que eu carregava desde criança. Aquilo não podia estar acontecendo. Ainda sentia a queimação na bochecha esquerda onde Valéria me atingira. O tapa ecoava mais alto que a música ambiente, mais forte que as conversas sussurradas que me seguiam até a porta. Cada diretor, cada executivo, cada convidado seleto observava minha expulsão com o mesmo interesse mórbido de quem assiste a um acidente. Meu pai nem sequer olhou para trás. É engraçado como certas noites começam comuns e terminam destruindo tudo o que você acreditava conhecer sobre sua própria vida. Eu acordara naquela manhã pensando apenas em cumprir protocolo. Mais um jantar anual da empresa, mais uma apresentação ensaiada, mais um evento corporativo onde eu fingiria não me incomodar com os olhares que sempre questionavam minha presença. Deve ser fácil trabalhar numa empresa da família, diziam alguns. Imagino quantas portas se abrem quando você tem esse sobrenome, comentavam outros. Se soubessem. Eu passara os últimos 8 anos evitando exatamente essas vantagens. Compliance, auditoria interna, normas éticas. Setores técnicos que ninguém queria ocupar. Longe dos holofotes, longe dos privilégios óbvios. Enquanto primos distantes disputavam cargos de marketing e vendas, eu mergulhara em regulamentações, protocolos e sistemas de controle interno. Não por humildade, por necessidade. Porque carregar o sobrenome do fundador significava que cada erro meu seria ampliado, cada conquista questionada, cada decisão interpretada como favoritismo. A única forma de existir naquele ambiente sem ser constantemente julgada era me tornar indispensável em áreas que ninguém mais dominava. E eu havia conseguido. Aos 29 anos, eu conhecia cada protocolo daquela empresa melhor que qualquer consultor externo. Sabia onde estavam as falhas, onde havia riscos, como o sistema de compliance funcionava nos mínimos detalhes. Era eu quem elaborava os relatórios que protegiam a empresa de investigações. Era eu quem garantia que tudo funcionasse dentro da legalidade. Irônico, considerando o que aconteceria naquela noite. O jantar começara como sempre. Discursos do conselho, apresentação de resultados, homenagens aos colaboradores mais antigos. Eu ocupava uma mesa lateral, próxima o suficiente para demonstrar pertencimento, distante o suficiente para não chamar atenção desnecessária. Valéria estava na mesa principal, ao lado de meu pai. Ela sempre estava ao lado dele em eventos públicos, ocupando um espaço que um dia foi da minha mãe. Filha da mulher que ele escolhera amar após o divórcio, Valéria havia se integrado naturalmente aos privilégios daquela família, sem jamais precisar provar competência profissional. Aos 26 anos, ela frequentava os eventos sociais da empresa como se fosse acionista. Vestia roupas caras, carregava bolsas de grife, fazia viagens internacionais custeadas pela mesma empresa onde eu trabalhava 60 horas por semana para garantir que cada centavo fosse justificado em relatórios de auditoria. Não que isso me incomodasse diretamente. Cada família tem suas dinâmicas, cada empresa suas hierarquias não oficiais. Eu aprendera a conviver com essa realidade há muito tempo. O problema começou quando me levantei para ir ao banheiro. Era quase 10 horas da noite. O jantar se arrastava entre sobremesa e café, momento em que as conversas ficam mais relaxadas e o protocolo afrouxado. Eu havia permanecido na mesa o tempo necessário para cumprir as expectativas sociais. 1 hora a mais e poderia sair sem que ninguém notasse. O corredor que levava aos banheiros ficava nos fundos do salão, área menos movimentada onde garçons transitavam com bandejas e alguns convidados circulavam em busca de ambiente mais reservado para conversas particulares. Eu caminhava com cuidado, evitando esbarrar nos garçons, quando Valéria apareceu na minha direção. Vinha do banheiro feminino, mexendo no celular, sem prestar atenção ao caminho. O contato foi mínimo. Meu ombro tocou levemente o braço dela quando passávamos uma pela outra.
Um passo mal calculado de minha parte. Nada mais que isso. O tipo de esbarrão insignificante que acontece dezenas de vezes em qualquer evento social. Eu me virei imediatamente. Desculpa, disse genuinamente. Valéria parou. Levantou os olhos do celular. Me encarou com uma expressão que não consegui decifrar de imediato. Irritação? Surpresa? Ou algo pior? Você é cega? Ela respondeu em tom alto, teatral. A pergunta me pegou desprevenida. Não pela agressividade, mas pela desproporcionalidade. Havia sido um contato insignificante, casual, sem qualquer intenção de incomodar. Antes que eu pudesse responder ou tentar amenizar a situação, Valéria ergue a mão direita e me acerta em cheio na bochecha esquerda. O tapa foi forte. Seco. Preciso. O som ecoou pelo corredor como um trovão. Por alguns segundos, não consegui processar o que havia acontecido. A dor física era secundária ao choque psicológico. Ninguém jamais havia me agredido fisicamente. Muito menos em público. Muito menos numa empresa da família. Vozes se aproximaram. Passos apressados. O barulho havia chamado a atenção de garçons e convidados próximos. Minha bochecha ardia, mas o que mais doía era a humilhação. Valéria me observava com um misto de satisfação e desafio, como se esperasse que eu reagisse de forma igualmente agressiva, como se quisesse que eu perdesse o controle para justificar o que havia feito. Eu não reagi. Permaneci parada, processando a situação, tentando entender como um esbarrão casual havia se transformado naquilo. Foi quando meu pai apareceu. Ele se aproximou com passos firmes, expressão séria, presença imponente que sempre impunha respeito em qualquer ambiente. Por um momento senti alívio. Finalmente alguém interviria. Finalmente haveria justiça. Meu pai olhou para mim. Olhou para Valéria. E foi direto até ela. Colocou a mão no ombro de Valéria em gesto protetor. Está tudo bem? Perguntou com voz suave, carinhosa. Senti algo se quebrar dentro do peito. Valéria respondeu que sim, adotando o tom de vítima, dizendo que eu havia esbarrado nela propositalmente e que estava cansada dessas provocações. Provocações? Que provocações? Meu pai não me perguntou o que havia acontecido. Não investigou. Não questionou a versão apresentada. Simplesmente aceita a palavra de Valéria como verdade absoluta. Algumas pessoas haviam se aglomerado ao redor da situação. Diretores da empresa, convidados curiosos, funcionários do RH, que sempre apareciam quando havia qualquer tipo de conflito em eventos corporativos. Era o momento perfeito para esclarecer os fatos, para ouvir as duas versões, para agir com imparcialidade. Em vez disso, meu pai se virou para o representante do RH que acabara de se aproximar. Retirem a Eduarda do evento imediatamente, disse com frieza. O silêncio foi absoluto. Até os garçons pararam de se mover. Pai, tentei falar. Ele me interrompeu sem sequer me encarar. Você está constrangendo convidados. Não vou tolerar isso. As palavras me atingiram como uma sequência de socos. Constrangendo convidados. Não vou tolerar. Como se eu fosse o problema. Como se eu tivesse iniciado aquilo. Como se minha presença, e não a agressão de Valéria, fosse o que estava causando constrangimento. O representante do RH, visivelmente desconfortável, mas sem questionar a autoridade máxima da empresa, se aproximou de mim. Eduarda, por favor, me acompanhe, disse, em tom profissional, mas sem hostilidade. Eu olhei para meu pai uma última vez. Ele havia retornado sua atenção para Valéria, garantindo que ela estivesse bem, ignorando completamente minha presença. Ninguém questionou a decisão. Nenhum diretor intervém. Nenhum parente se manifesta. Nenhum convidado ousa contrariar a vontade do presidente da empresa. Eu era escoltada para fora do evento pela própria empresa da família. Expulsa como uma funcionária problemática. Humilhada diante de cada pessoa importante daquele ambiente. O caminho até a saída foi o mais longo da minha vida. Cada passo ecoava mais alto que a música ambiente. Cada conversa sussurrava meu nome.
Cada olhar carregava julgamento, curiosidade ou pena. Quando finalmente atravessei a porta principal e senti o ar frio da noite, respirei fundo pela primeira vez em vários minutos. Não chorei. Não gritei. Não voltei correndo para tentar me explicar. Porque ali, naquele instante, com a bochecha ainda ardendo e a dignidade despedaçada, eu entendi algo fundamental sobre minha posição naquela família. O sobrenome que eu carregava não me protegia. Na verdade, me tornava mais vulnerável. Porque quando há conflito entre o sangue e o afeto, entre a filha biológica e a filha escolhida, a lealdade nem sempre segue a genética. Caminhei até meu carro tentando organizar os pensamentos. 8 anos trabalhando naquela empresa. 8 anos me dedicando a setores que ninguém mais queria. 8 anos evitando privilégios para construir competência. 8 anos acreditando que meu esforço seria reconhecido se eu fizesse tudo certo. E bastou um tapa de Valéria para descobrir que nada daquilo importava quando as hierarquias afetivas entravam em jogo. Mas eu não era apenas filha do presidente. Eu era a pessoa que conhecia cada protocolo de compliance daquela empresa. E naquela noite, dirigindo para casa com a humilhação ainda fresca na memória, comecei a pensar em protocolos que nunca havia imaginado usar contra a própria família, porque Valéria havia cometido agressão física em evento corporativo oficial, porque meu pai havia abusado de poder hierárquico ao expulsar a vítima sem investigação, e porque eu havia testemunhado uma falha institucional grave que precisava ser registrada, não como filha, como profissional de compliance. Chegando em casa, liguei o computador e abri as pastas que organizava há anos. Relatórios, protocolos, sistemas de denúncia, acessos administrativos que nunca foram revogados. Tudo estava ali. Tudo funcionando perfeitamente. Exatamente como eu havia projetado para proteger a empresa de irregularidades. Mesmo quando essas irregularidades envolvessem o próprio presidente. Minha relação com Valéria nunca foi simples. Mas também nunca imaginei que chegaria a este ponto. Quando meu pai se casou com a mãe dela, há 5 anos, eu já era uma profissional estabelecida na empresa. Já havia encontrado meu lugar nos setores técnicos, já havia provado minha competência longe dos holofotes familiares. A chegada de Valéria mudou as dinâmicas, mas de forma sutil no início. Ela tinha 21 anos, cursava administração numa universidade particular cara, e demonstrava interesse genuíno pela empresa. Participava de eventos sociais, fazia perguntas inteligentes sobre o negócio, mostrava curiosidade pelos processos operacionais. Meu pai ficou encantado. Via nela uma combinação de jovialidade e ambição que o entusiasmava. Começou a incluí-la em reuniões casuais, apresentações para investidores, jantares com parceiros estratégicos. Inicialmente, isso não me incomodou. Cada pessoa encontra sua forma de contribuir para os negócios da família. Se Valéria tinha talento para relações públicas e networking, que explorasse essa habilidade. O problema começou quando ela quis participar de decisões técnicas. Há 3 anos, durante uma reunião sobre implementação de novos sistemas de controle interno, Valéria sugeriu que simplificássemos os processos para agilizar aprovações. A sugestão demonstrava completo desconhecimento das normas regulatórias que governavam nossa área de atuação. Expliquei de forma respeitosa por que aquela abordagem criaria riscos legais significativos. Mostrei exemplos de empresas que enfrentaram sanções por negligenciar protocolos similares. Apresentei dados concretos sobre custos de não conformidade. Valéria ouviu tudo em silêncio. Depois se virou para meu pai. Eduarda sempre complica as coisas. Talvez seja a hora de trazer consultores externos que tenham visão mais moderna. A frase me atingiu como um soco. Sempre complica as coisas. Como se garantir conformidade legal fosse complicação desnecessária. Como se meu trabalho fosse obstáculo ao crescimento da empresa. Meu pai mediou a situação diplomaticamente, dizendo que ambas as perspectivas eram válidas e que precisávamos encontrar equilíbrio entre segurança e eficiência. Mas eu notei algo na forma como ele olhou para a Valéria. Aprovação.
admiração. Como se ela tivesse apresentado solução brilhante e eu fosse apenas a técnica conservadora resistindo à modernização. A partir daquele dia, nossa relação esfriou. Valéria passou a questionar minhas recomendações sistematicamente. Não com argumentos técnicos. Ela não possuía conhecimento suficiente para isso. Mas com insinuações sobre minha resistência a mudanças e minha tendência a burocratizar processos simples. Era uma estratégia inteligente. Em vez de confrontar minha expertise diretamente, ela questionava minha mentalidade. Sugeria que eu era antiquada, excessivamente cautelosa, avessa a inovações. Meu pai começou a concordar com essas observações. Durante reuniões familiares, ele fazia comentários sobre a importância de oxigenar a empresa com sangue novo. Falava sobre gerações que cresceram em ambientes muito protegidos e a necessidade de correr riscos calculados para manter competitividade. Nunca me citava diretamente, mas as referências eram óbvias. Valéria sorria discretamente sempre que esses comentários surgiam. A situação se intensificou no ano passado, quando ela se formou em administração e meu pai ofereceu um cargo oficial na empresa. Não em área técnica, obviamente. Ela foi contratada como assistente estratégica da presidência, posição criada especificamente para ela. O salário era superior ao de muitos gerentes seniores. O escritório ficava no mesmo andar da presidência. Ela teve acesso imediato a informações confidenciais que alguns diretores levavam anos para conhecer. Quando questionei a velocidade dessa progressão, não por ciúme, mas por preocupações óbvias com governança corporativa, meu pai me chamou para uma conversa privada. Eduarda, você precisa entender que Valéria representa o futuro desta empresa. Ela tem visão estratégica, relacionamento natural com stakeholders, capacidade de comunicação que nossa geração não desenvolvia naturalmente. E competência técnica? Perguntei. Conhecimento sobre regulamentações? Experiência com gestão de riscos? Isso se aprende. O que ela já tem não se ensina. Liderança natural, carisma, capacidade de inspirar equipes. Liderança natural. Carisma. Capacidade de inspirar. Qualidades subjetivas que, coincidentemente, justificavam qualquer falta de preparo técnico. Pai, não estou questionando o potencial dela. Estou preocupada com os protocolos que nós mesmos criamos para evitar favoritismo e garantir meritocracia. Ele me olhou com expressão cansada. Às vezes você precisa entender que nem tudo é protocolo, Eduarda. Algumas decisões são estratégicas e envolvem visão de longo prazo que vai além de regulamentações. A conversa terminou assim, com a sensação de que minha preocupação com conformidade era vista como limitação de perspectiva. Valéria assumiu o cargo e rapidamente se tornou presença constante nas decisões importantes. Participava de reuniões com investidores, representava a empresa em eventos setoriais, tinha acesso direto ao presidente sempre que necessário. Enquanto isso, eu continuava nos setores técnicos, elaborando relatórios que garantiam que tudo funcionasse dentro da legalidade, protegendo a empresa de riscos que ninguém mais se preocupava em mapear. A ironia era evidente. Quanto mais Valéria ascendia hierarquicamente, mais meu trabalho se tornava fundamental para proteger a empresa das consequências de decisões tomadas sem consideração adequada de riscos. Nos últimos meses, nossa convivência havia se tornado puramente profissional. Eu evitava reuniões onde sua presença não fosse estritamente necessária. Ela fazia questão de demonstrar que tinha acesso a informações e decisões das quais eu não participava. Durante eventos sociais da empresa, Valéria circulava como anfitriã natural. Conversava com facilidade com investidores, fazia networking eficiente com parceiros estratégicos, representava a nova geração da família empresarial. Eu ficava nas mesas laterais, cumprindo o protocolo social, evitando chamar atenção desnecessária para minha presença. Não por insegurança, por estratégia. Porque eu aprendera que naquele ambiente, ser filha do presidente significava estar constantemente sob escrutínio. Cada palavra era analisada.
Cada gesto, interpretado, cada decisão, questionada. A única forma de manter credibilidade era demonstrar competência técnica inquestionável e evitar qualquer suspeita de que eu usava privilégios familiares para obter vantagens profissionais. Valéria não precisava dessa preocupação. Ela não carregava o peso das expectativas históricas. Podia errar sem que isso fosse atribuído à incompetência genética. Podia inovar sem que questionassem se ela merecia estar ali. Era filha por escolha, não por nascimento. E isso lhe dava liberdade que eu nunca tive. Liberdade para ser carismática sem ser questionada sobre competência. Liberdade para assumir riscos sem ser responsabilizada por consequências. Liberdade para crescer hierarquicamente sem justificar cada promoção. Eu sempre soube que nossa relação era competitiva, mesmo que nunca tivéssemos admitido isso abertamente. Duas mulheres da mesma geração, ocupando posições diferentes na mesma família empresarial, com abordagens completamente distintas sobre como contribuir para o negócio. Mas nunca imaginei que essa competição chegaria à agressão física. O tapa que recebi no corredor não foi resultado de um esbarrão casual. Foi culminação de anos de tensão acumulada, de disputas silenciosas por reconhecimento paterno, de visões conflitantes sobre como a empresa deveria ser conduzida. Valéria me agrediu porque sabia que poderia fazer isso sem consequências, porque sabia que meu pai escolheria protegê-la em vez de me defender, porque sabia que, naquele contexto, ela tinha mais poder político do que eu. E estava certa. A forma como meu pai reagiu à situação confirmou algo que eu já suspeitava há tempos. Minha posição na família empresarial não era tão sólida quanto eu acreditava. Eu era filha biológica, mas Valéria era filha afetiva. E afeto, naquela dinâmica, pesava mais que sangue. Dirigindo para casa após a humilhação pública, refleti sobre os últimos 5 anos, sobre como havia permitido que minha posição fosse gradualmente enfraquecida, sobre como havia subestimado a capacidade de Valéria de manipular percepções e conquistar lealdades, sobre como havia confiado que competência técnica seria suficiente para garantir respeito e reconhecimento. Mas naquela noite, com a bochecha ainda ardendo e a dignidade despedaçada, comecei a entender que competência sem poder político é vulnerabilidade disfarçada, e que todos os protocolos de compliance que eu havia elaborado para proteger a empresa poderiam, pela primeira vez, ser usados para proteger a mim mesma, porque Valéria havia cometido um erro grave. Havia me agredido fisicamente durante evento corporativo oficial, na presença de testemunhas, criando situação que poderia ser classificada como assédio moral e físico no ambiente de trabalho. E meu pai havia cometido erro ainda mais grave. Havia usado poder hierárquico para punir a vítima sem investigação, caracterizando abuso de autoridade e possível violação de direitos trabalhistas. Tudo documentável. Tudo passível de investigação formal. Tudo dentro das normas que a própria empresa havia estabelecido para lidar com irregularidades. Chegando em casa, não liguei para reclamar com amigos. Não procurei suporte emocional. Não perdi tempo lamentando a injustiça. Liguei o computador e comecei a trabalhar. Como profissional de compliance que sempre fui. Meticulosa, técnica, implacável. Os primeiros sinais de que algo estava errado surgiram no café da manhã seguinte. Acordei às 6 horas como sempre, mas em vez de seguir diretamente para o escritório, decidi trabalhar de casa naquela manhã. Precisava de tempo para organizar a documentação do que havia acontecido no evento. Às 8h30, recebi uma mensagem de texto do meu pai. Precisamos conversar. Venha ao meu escritório às 10 horas. Nenhum bom dia. Nenhuma referência ao ocorrido. Apenas uma convocação formal, como se eu fosse uma funcionária problemática sendo chamada para esclarecimentos. Cheguei ao escritório dele pontualmente. A secretária me cumprimentou com o mesmo sorriso profissional de sempre, mas notei certo constrangimento em seu olhar. A notícia do que havia acontecido no evento já circulava pelos corredores. Meu pai estava ao telefone quando entrei.
Fez um gesto para que eu me sentasse e continuou a conversa sobre indicadores trimestrais, como se nada de extraordinário tivesse ocorrido na noite anterior. Quando finalmente desligou, me encarou com expressão séria. Eduarda, o que aconteceu ontem foi lamentável. Senti um lampejo de esperança. Finalmente ele reconheceria a injustiça da situação. Sim, pai. Foi muito constrangedor ser agredida e depois expulsa sem... Ele me interrompeu. Estou me referindo à sua reação desproporcional ao incidente com Valéria. Reação desproporcional. Incidente. Pai, eu fui agredida fisicamente. Valéria me deu um tapa no rosto na frente de dezenas de pessoas. Por que você a provocou? A certeza com que ele disse isso me deixou sem palavras por alguns segundos. Como assim eu a provoquei? Valéria me contou que você esbarrou nela propositalmente. Que tem feito isso outras vezes, sempre quando há pessoas importantes por perto. Que você usa essas situações para criar constrangimento. Cada palavra era como uma punhalada. Valéria havia transformado um esbarrão casual em estratégia deliberada de humilhação. E meu pai acreditava integralmente na versão dela. Pai, isso não é verdade. Foi um esbarrão casual. Eu nem estava prestando atenção. Eduarda, você precisa entender uma coisa. Valéria representa o futuro desta empresa. Ela tem relacionamento sólido com investidores importantes, potencial de liderança que impressiona consultores externos, visão estratégica que poucos profissionais da sua idade demonstram. Futuro da empresa. Relacionamento sólido. Potencial de liderança. E eu represento o quê? A pergunta saiu mais direta do que eu pretendia. Meu pai pareceu surpreso com a frontalidade. Você representa continuidade técnica, conhecimento operacional, competências importantes, mas... Ele hesitou. Mas não são competências de liderança. Você sempre foi mais voltada para a execução do que para a estratégia. Mais para controle do que para crescimento. A análise me atingiu como um soco no estômago. 8 anos de dedicação, de especialização técnica, de proteção da empresa contra riscos regulatórios, resumidos como competências de execução. Pai, quem elabora os relatórios que nos protegem de investigações regulatórias? Você. Quem estruturou o sistema de compliance que nos permitiu passar em todas as auditorias dos últimos 5 anos? Você. Quem identificou as falhas no sistema anterior que poderiam ter resultado em sanções milionárias? Você. Mas, Eduarda, isso é trabalho técnico. Fundamental, mas técnico. Trabalho técnico. Como se garantir a legalidade das operações fosse tarefa secundária? E o trabalho de Valéria? Qual a contribuição técnica dela? Meu pai se recostou na cadeira com expressão ligeiramente irritada. Valéria trouxe 3 novos investidores no último trimestre. Ela desenvolveu relacionamento com parceiros estratégicos que resultaram em contratos de milhões de reais. Ela representa a empresa em eventos setoriais com competência que impressiona até nossos concorrentes. 3 novos investidores. Contratos milionários. Representação em eventos. Números impressionantes. Resultados tangíveis. Crescimento mensurável. E você sabe como esses contratos foram estruturados? Se atendem às normas regulatórias? Se os riscos foram adequadamente mapeados? Para isso temos departamentos técnicos. A resposta foi automática, quase irritada. Como se minha pergunta fosse impertinente. Pai, eu sou o departamento técnico. Exato. E você faz um trabalho excelente nessa função. Mas precisa entender que liderança empresarial vai além de cumprimento de normas. Liderança empresarial. Cumprimento de normas. Como se fossem conceitos antagônicos. O que você está querendo dizer? Estou dizendo que talvez seja a hora de você aceitar que diferentes pessoas têm diferentes vocações. Valéria tem vocação para liderança. Você tem vocação para suporte técnico. Suporte técnico. 8 anos de carreira, de especialização, de resultados, reduzidos a suporte técnico. E quando esse suporte técnico apontar irregularidades nas decisões da liderança? A pergunta criou um silêncio tenso. Meu pai me encarou com expressão séria. Eduarda,
Você está sugerindo que Valéria comete irregularidades? Estou perguntando o que acontece quando há conflito entre crescimento e compliance. Não deveria haver conflito. Uma boa profissional de compliance encontra formas de viabilizar o crescimento dentro das normas regulatórias. Uma boa profissional de compliance. A responsabilidade de conciliar crescimento agressivo com conformidade legal estava inteiramente nas minhas costas. Se algo desse errado, seria falha da área técnica, não da estratégica. Pai, você entende que o que aconteceu ontem pode ser caracterizado como assédio no ambiente de trabalho? A mudança de assunto o pegou desprevenido. Do que você está falando? Valéria me agrediu fisicamente durante evento corporativo oficial. Isso configura violência no ambiente de trabalho. Você me puniu sem investigação prévia, o que caracteriza abuso de poder hierárquico. Meu pai se inclinou para a frente, com expressão mais séria. Eduarda, você está falando de processar a empresa da família? Estou falando de protocolos que nós mesmos criamos para lidar com irregularidades. Isso não foi irregularidade. Foi um mal-entendido entre duas pessoas da família que deveria ter sido resolvido com maturidade. Mal-entendido. Maturidade. Pai, se fosse qualquer outra funcionária da empresa, o que aconteceria? Mas não é qualquer funcionária. É minha filha e minha enteada. Exato. E por isso mesmo deveria haver mais cuidado com os protocolos, não menos. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando o que eu havia dito. Eduarda, o que você quer? Que eu demita Valéria? Que eu me desculpe publicamente? Que eu reconheça que cometi erro? Quero que o caso seja investigado de acordo com os protocolos da empresa, da mesma forma que seria investigado se envolvesse qualquer outro funcionário. E se a investigação concluir que você provocou o incidente? Então eu aceito as consequências. E se concluir que Valéria agiu de forma desproporcional? Então ela deve aceitar as consequências. Meu pai me encarou por alguns segundos, como se tentasse avaliar se eu estava falando sério. Você entende que isso pode criar problemas familiares irreparáveis? E você entende que ignorar isso pode criar problemas corporativos irreparáveis? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Eu podia ver meu pai processando a situação, tentando encontrar uma saída que preservasse tanto a harmonia familiar quanto a autoridade corporativa. Eduarda, deixa eu te fazer uma proposta. Você e Valéria conversam, esclarecem esse mal-entendido e seguimos em frente. Sem investigações formais, sem exposição desnecessária, sem criar precedentes complicados. E se ela não quiser conversar? Ela vai querer. Eu garanto isso. Como? Porque eu vou pedir para ela fazer isso. A proposta era tentadora. Resolveria a situação sem confronto direto, preservaria relacionamentos, evitaria a exposição pública. Mas também significaria aceitar que Valéria teve razão ao me agredir. Que meu pai teve razão ao me expulsar. Que hierarquias afetivas tinham precedência sobre protocolos corporativos. Pai, posso pensar sobre isso? Claro, mas não demore muito. Quanto mais tempo isso ficar em aberto, mais complicado fica para todos nós. Saí do escritório dele com a sensação de que havia perdido uma batalha importante. Não pelos argumentos apresentados, mas pela forma como a situação estava sendo enquadrada. Para meu pai, aquilo era mal-entendido familiar, que precisava ser resolvido com maturidade. Para mim, era violação de protocolos corporativos que precisava ser investigada com rigor. A diferença de perspectiva revelava algo fundamental sobre as dinâmicas daquela empresa. As regras se aplicavam diferentemente dependendo de quem estava envolvido. E eu acabara de descobrir que, apesar de carregar o sobrenome do fundador, não estava na categoria de pessoas protegidas por essas diferenciações. De volta ao meu escritório, encontrei Valéria me esperando. Ela estava sentada na cadeira em frente à minha mesa, folheando relatórios que estavam sobre a mesa, com a naturalidade de quem tem direito de estar ali. Precisamos conversar, disse ela, sem levantar os olhos dos documentos. Sobre o quê? Sobre como vamos resolver essa situação sem criar problemas desnecessários para todo mundo. Sem criar problemas desnecessários.
como se o problema não fosse o tapa que ela me deu, mas minha reação a ele. Valéria, você me agrediu fisicamente ontem. Eu reagi a uma provocação. Você esbarrou em mim propositalmente, na frente de pessoas importantes, para me constranger. Ela disse isso olhando diretamente nos meus olhos, com convicção absoluta, como se realmente acreditasse na versão que havia criado. Isso não é verdade. É a minha verdade. E é a versão que seu pai aceitou. A forma como ela disse seu pai, em vez de nosso pai, foi deliberada, marcando distância, estabelecendo que eu não tinha exclusividade sobre a relação familiar. Valéria, o que você quer? Quero que você aceite que cometeu um erro ontem, que reconheça que tem mantido atitude hostil comigo nos últimos meses, e que concorde em resolver isso de forma madura, sem envolver protocolos corporativos que só vão criar constrangimento para toda a família. Reconhecer erro. Atitude hostil. Resolver de forma madura. E em troca? Em troca, eu aceito suas desculpas e seguimos em frente como profissionais maduras. Ela aceita minhas desculpas, como se fosse favor que estava me fazendo. E se eu não aceitar essa proposta? Valéria sorriu. Foi um sorriso frio, calculado. Então você vai descobrir que não é a única pessoa nesta empresa que entende de protocolos corporativos. A ameaça foi sutil, mas clara. O que isso significa? Significa que eu também posso documentar seu comportamento inadequado dos últimos meses, suas tentativas de sabotar meu trabalho, sua resistência sistemática às decisões estratégicas da presidência, sua atitude de superioridade com colegas menos experientes. Cada acusação foi apresentada com naturalidade, como se fossem fatos óbvios. Valéria, nada disso é verdade. É a minha verdade. E eu tenho excelente relacionamento com pessoas que podem confirmar essas observações. Excelente relacionamento. Pessoas que podem confirmar. Valéria havia passado os últimos anos construindo rede de lealdades, conquistando aliados, acumulando poder político. Enquanto eu me concentrava em competência técnica, ela construía competência política. E naquele momento, poder político valia mais que competência técnica. Então é isso? Aceito suas condições ou enfrento guerra de versões? Não é guerra. É escolha inteligente versus escolha autodestrutiva. Autodestrutiva. Como se defender meus direitos fosse autossabotagem. Posso pensar sobre isso? Claro. Mas não demore muito. Algumas situações ficam mais complicadas com o tempo. Valéria se levantou, organizou os relatórios que havia mexido e caminhou em direção à porta. Ah, Eduarda, disse ela parando na soleira. Seu pai tem razão. Você realmente tem vocação para suporte técnico. É importante conhecer nosso lugar na estrutura organizacional. A porta fechou suavemente atrás dela. Permaneci sentada por vários minutos, processando a conversa. Valéria havia transformado a agressão em legítima defesa. Havia criado narrativa onde eu era a provocadora e ela, a vítima. Havia estruturado proposta onde minhas únicas opções eram aceitar culpa ou enfrentar retaliação institucional. E o mais impressionante, havia feito tudo isso com naturalidade absoluta, como se fosse estratégia corporativa normal. Naquela tarde, pela primeira vez em anos, saí do escritório antes das 6 horas. Não porque havia terminado o trabalho, porque precisava de tempo para entender o que estava acontecendo com minha posição naquela empresa. E para decidir se aceitaria o lugar que estavam tentando me impor, ou se usaria as ferramentas que eu melhor conhecia para mudar as regras do jogo. Porque competência técnica sem poder político é vulnerabilidade. Mas conhecimento profundo dos sistemas de controle interno pode ser poder político disfarçado. E eu estava prestes a descobrir exatamente quanto poder aqueles sistemas me davam. Cheguei em casa naquela noite com uma decisão tomada. Não aceitaria as condições de Valéria. Não fingiria que havia provocado uma agressão que não cometi. Não me submeteria à chantagem emocional disfarçada de solução madura. Se eles queriam transformar aquilo em guerra de versões, eu usaria as únicas armas que dominava perfeitamente: protocolos,
documentação e sistemas de controle. Liguei o computador e abri o sistema de compliance da empresa. 8 anos elaborando aqueles protocolos, testando cada funcionalidade, treinando equipes, garantindo que tudo funcionasse com precisão técnica impecável. Nunca imaginei que usaria aquele sistema contra a própria família. Comecei pelo registro formal do incidente. Data, horário, local, testemunhas presentes, descrição factual dos eventos. Nenhuma interpretação subjetiva, nenhuma especulação sobre motivações. Apenas fatos objetivos que poderiam ser verificados independentemente. Dia 23 de novembro, às 22h15, no evento anual da empresa, a funcionária Valéria Santos agrediu fisicamente a funcionária Eduarda Silva, com tapa no rosto, após contato físico casual no corredor de acesso aos banheiros. A agressão ocorreu na presença de múltiplas testemunhas, incluindo funcionários do RH e convidados do evento. Parei de digitar por um momento. Funcionária Eduarda Silva. Como se eu fosse apenas mais uma profissional da empresa, sem qualquer relação familiar com a presidência. Era assim que precisava ser tratada naquele contexto. Sem privilégios, mas também sem vulnerabilidades relacionadas à dinâmica familiar. Continuei documentando a sequência de eventos, a intervenção do presidente da empresa, a decisão de expulsar a vítima da agressão sem investigação prévia, a ausência de procedimentos padrão para casos de violência no ambiente de trabalho. Cada palavra era escolhida cuidadosamente. Linguagem técnica, objetiva, impossível de interpretar como emotiva ou tendenciosa. O mesmo tom que usava em relatórios de auditoria que haviam sido aprovados por consultores externos em dezenas de verificações. Depois de finalizar o registro inicial, passei para a segunda etapa: mapeamento de violações de protocolo. A empresa possuía código de conduta específico sobre relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho. Valéria havia violado pelo menos 4 artigos daquele código. A agressão física configurava violência no ambiente laboral, comportamento inadequado com colega de trabalho, criação de ambiente hostil e constrangimento público. Meu pai havia violado protocolos ainda mais graves: abuso de poder hierárquico, punição de funcionário sem processo investigativo adequado, favorecimento de funcionário baseado em critérios não profissionais e violação de direitos trabalhistas básicos. Tudo documentado. Tudo respaldado por normas internas que a própria empresa havia estabelecido. Mas eu sabia que documentação só seria efetiva se o sistema funcionasse de forma independente da vontade dos envolvidos. E o sistema de compliance que eu havia desenvolvido tinha exatamente essa característica. Uma vez acionado formalmente, seguia fluxos automáticos que não poderiam ser interrompidos por interferência humana. Era às 2h da madrugada quando finalizei a documentação inicial. Antes de submeter o registro oficial, decidi fazer algo que nunca havia feito: usar meus acessos administrativos para verificar como o sistema se comportaria numa situação como aquela. O que descobri me surpreendeu. O sistema havia sido projetado para lidar com irregularidades envolvendo alta administração de forma completamente automática. Uma vez registrada formalmente uma denúncia contra executivos seniores, o protocolo acionava mecanismos de proteção que incluíam notificação automática do Conselho de Administração, consultores externos independentes e, em casos específicos, autoridades regulatórias. Eu havia criado aquele sistema pensando em proteger a empresa de executivos mal-intencionados. Nunca pensei que um dia seria usada para proteger a mim mesma de meu próprio pai. Mas a descoberta mais relevante veio quando analisei os logs de acesso aos sistemas corporativos dos últimos 6 meses. Valéria possuía acesso a informações que não deveriam estar disponíveis para sua posição hierárquica. Relatórios financeiros confidenciais, estratégias de investimento, informações sobre aquisições planejadas, dados de due diligence sobre concorrentes. Informações que ela poderia estar usando para antecipar decisões, influenciar investidores ou construir vantagens políticas internas. Mais grave, alguns acessos haviam ocorrido fora do horário de expediente,
através de dispositivos não corporativos, em datas que coincidiam com reuniões estratégicas importantes. Aquilo não era apenas falta de governança. Era potencial uso inadequado de informações privilegiadas. Continuei investigando e encontrei algo ainda mais preocupante. Valéria havia compartilhado alguns daqueles relatórios com contatos externos. E-mails com anexos confidenciais enviados para endereços que não consegui identificar imediatamente, mas que claramente não pertenciam a funcionários da empresa. Por volta das 4 horas da manhã, eu tinha um quadro completo da situação. Valéria não era apenas funcionária com acesso inadequado a informações. Ela estava potencialmente vazando dados corporativos estratégicos para terceiros não identificados. E meu pai, ao conceder a ela acessos incompatíveis com sua posição formal, havia criado vulnerabilidade de segurança que poderia expor a empresa a riscos regulatórios, competitivos e legais significativos. A agressão física que eu sofrera era apenas a ponta de um iceberg muito maior. Passei o restante da madrugada documentando tudo meticulosamente. Capturas de tela dos logs de acesso, cópias dos e-mails com anexos confidenciais, relatórios de auditoria que mostravam discrepâncias entre a posição formal de Valéria e as informações às quais ela tinha acesso. Às 6 horas da manhã, eu possuía evidências suficientes para demonstrar que Valéria havia violado múltiplas políticas de segurança da informação e que meu pai havia facilitado essas violações ao conceder acessos inadequados. Mas a descoberta que mudou tudo veio quando consegui identificar um dos destinatários dos e-mails confidenciais de Valéria. Era representante de um fundo de investimento concorrente que havia tentado adquirir nossa empresa no ano anterior. As informações que Valéria compartilhara incluíam relatórios financeiros detalhados, projeções de crescimento, análises de vulnerabilidades operacionais e estratégias de expansão. Exatamente o tipo de informação que um concorrente precisaria para estruturar nova proposta de aquisição ou para identificar formas de nos prejudicar competitivamente. Valéria não estava apenas violando protocolos internos. Estava potencialmente cometendo espionagem corporativa. E meu pai, ao protegê-la e ao me punir por questioná-la, estava inadvertidamente facilitando o vazamento de informações estratégicas para concorrentes. Às 7 horas da manhã, liguei para o escritório de advocacia que prestava consultoria jurídica independente para nossa empresa. Era uma das salvaguardas que eu havia implementado no sistema de compliance. Quando havia suspeita de irregularidades envolvendo alta administração, consultores externos eram acionados automaticamente para garantir investigação imparcial. Expliquei a situação para o advogado responsável pela área de compliance corporativo. Apresentei as evidências que havia coletado. Solicitei orientação sobre como proceder sem criar exposição legal desnecessária para a empresa. A resposta foi clara e direta. As evidências sugeriam violações graves de políticas internas e potencial crime contra a economia corporativa. A situação precisava ser reportada formalmente ao Conselho de Administração e às autoridades competentes. Qualquer tentativa de abafar o caso poderia caracterizar obstrução de investigação. Às 9 horas, submeti formalmente o registro no sistema de compliance da empresa. Uma vez no sistema, os protocolos automáticos foram acionados imediatamente. Notificação para o Conselho de Administração. Acionamento de consultores externos. Comunicação para autoridades regulatórias. Abertura de investigação formal e independente. Tudo seguindo exatamente os procedimentos que eu havia desenvolvido ao longo de 8 anos para proteger a empresa de irregularidades. Pela primeira vez, aqueles procedimentos estavam sendo usados para investigar irregularidades cometidas pela própria família controladora. Às 10 horas, recebi ligação do presidente do Conselho de Administração. Eduarda, recebemos notificação automática sobre irregularidades graves envolvendo a presidência da empresa. Você pode explicar o que está acontecendo? Era a primeira vez em anos que alguém da alta administração me tratava como especialista técnica cuja opinião tinha peso institucional real. Não como filha do presidente. Não como funcionária de suporte.
como profissional de compliance responsável por proteger a empresa, expliquei a situação de forma objetiva, as evidências de vazamento de informações confidenciais, as violações de protocolo, a agressão física que havia desencadeado a investigação. Eduarda, essas acusações são extremamente graves. Se confirmadas, podem resultar em afastamento de executivos, sanções regulatórias e exposição legal significativa. Eu sei. Por isso documentei tudo seguindo os protocolos mais rigorosos que temos. E você tem certeza de que não há motivação pessoal influenciando sua análise? A pergunta era esperada. Era exatamente o que eu perguntaria se fosse investigar denúncia envolvendo conflito familiar. Senhor, submeti as evidências para verificação independente antes de registrar formalmente. 3 consultores externos confirmaram que as irregularidades são graves e demandam investigação. Estou agindo como profissional de compliance, não como membro da família. Entendo. O conselho se reunirá hoje à tarde para decidir como proceder. Você estará disponível para apresentar as evidências detalhadamente? Completamente. Ótimo. Eduarda, sei que essa situação é delicada para você pessoalmente, mas quero que saiba que o Conselho reconhece a seriedade do seu trabalho e a importância de manter integridade institucional. Integridade institucional. Pela primeira vez em meses, alguém reconhecia que meu trabalho não era suporte técnico, mas proteção fundamental da empresa. Às 12 horas, recebi mensagem de texto do meu pai. Precisamos conversar urgentemente. Venha ao meu escritório agora. Não respondi. Em vez disso, liguei para o advogado externo. Preciso de orientação. O presidente da empresa está tentando marcar reunião comigo sobre o caso. Como devo proceder? De forma alguma se reúna com ele sem presença de testemunha independente. Qualquer tentativa de influenciar testemunha-chave pode caracterizar obstrução de investigação. E se ele insistir? Informe que está seguindo orientação legal e que qualquer comunicação sobre o caso deve ser feita através dos canais formais estabelecidos. Às 13 horas, recebi segunda mensagem de texto do meu pai. Eduarda, o que você fez hoje pode destruir nossa família e nossa empresa. Venha conversar comigo antes que seja tarde demais. Destruir nossa família e nossa empresa. Como se proteger a empresa de vazamento de informações estratégicas fosse destruição. Como se investigar crimes corporativos fosse traição familiar. Respondi apenas: estou seguindo os protocolos que nós mesmos criamos para situações como essa. Qualquer comunicação deve ser feita através dos canais oficiais. Às 15 horas, o Conselho de Administração se reuniu para a análise preliminar das evidências. Às 17 horas, foi anunciado o afastamento temporário do presidente da empresa e da assistente estratégica da presidência para investigação independente. Às 18 horas, consultores externos assumiram gestão interina da empresa. Às 19 horas, autoridades regulatórias iniciaram investigação sobre potencial vazamento de informações privilegiadas. Em 9 horas, todo o poder que Valéria havia acumulado desapareceu. Em 9 horas, meu pai perdeu o controle da empresa que dirigira por 15 anos. Em 9 horas, os sistemas de compliance que eu havia desenvolvido provaram que funcionavam exatamente como haviam sido projetados, protegendo a empresa, independentemente de quem fossem os violadores. Naquela noite, voltei para casa sabendo que tudo havia mudado irreversivelmente, não por vingança, não por raiva, mas porque descobri que competência técnica pode ser poder político quando usada corretamente, e que proteger a empresa significava, às vezes, protegê-la da própria família. Os 3 meses seguintes foram os mais intensos da minha carreira profissional. A investigação avançou com rigor técnico impressionante, conduzida por consultores externos especializados em compliance corporativo e auditores independentes que não tinham qualquer vínculo com nossa empresa ou família. Cada evidência que eu havia coletado foi verificada independentemente. Cada acesso inadequado de Valéria aos sistemas foi rastreado e documentado. Cada e-mail com informações confidenciais foi analisado por especialistas em segurança da informação. As conclusões foram devastadoras.
Valéria havia compartilhado informações estratégicas com representantes de pelo menos 2 fundos de investimento concorrentes ao longo de 18 meses. As informações incluíam relatórios financeiros detalhados, projeções de crescimento, análises de vulnerabilidades operacionais e estratégias de expansão que nossa empresa considerava altamente confidenciais. O valor estimado do prejuízo causado por esse vazamento de informações superava 5 milhões de reais. Concorrentes haviam usado nossos dados para antecipar movimentos estratégicos, desenvolver propostas de aquisição mais precisas e identificar clientes-alvo que estávamos preparando para abordar. Mas a descoberta mais impactante foi que Valéria não agia sozinha. A investigação revelou que ela mantinha relacionamento pessoal com um dos executivos do fundo de investimento que tentara adquirir nossa empresa. Relacionamento que antecedia em 2 anos sua contratação como assistente estratégica da presidência. O plano era sofisticado. Valéria seria inserida na estrutura da empresa, conquistaria acesso a informações privilegiadas e compartilharia dados estratégicos que permitiriam ao fundo estruturar proposta de aquisição irrecusável. Em troca, ela receberia participação significativa na empresa reorganizada após a aquisição. Espionagem corporativa planejada e executada ao longo de anos, disfarçada de romance familiar entre meu pai e a mãe de Valéria. Quando esses detalhes emergiram durante a investigação, senti uma mistura de vindição e tristeza profunda. Vindição por ter sido comprovado que minhas suspeitas sobre as competências de Valéria eram fundadas. Tristeza por descobrir que meu pai havia sido manipulado emocionalmente de forma tão elaborada. A primeira confrontação direta aconteceu durante reunião do Conselho de Administração, onde eu apresentaria relatório final sobre as irregularidades identificadas. Valéria e meu pai haviam sido convocados para dar versão sobre os fatos antes da decisão final sobre suas permanências na empresa. Era a primeira vez que nos víamos pessoalmente desde a noite do jantar anual. Valéria entrou na sala de reuniões acompanhada de advogado particular, vestindo terno conservador e expressão compenetrada que contrastava dramaticamente com a elegância descontraída que exibia nos eventos sociais da empresa. Meu pai estava visivelmente abatido. 15 anos dirigindo a empresa, construindo legado empresarial sólido, e tudo ameaçado por relacionamento pessoal que se revelou estratégia de infiltração corporativa. O presidente do conselho conduziu a reunião com formalidade absoluta. Apresentou o resumo das investigações, destacou gravidade das violações identificadas e deu oportunidade para que os envolvidos apresentassem suas defesas. Valéria falou primeiro. Senhores conselheiros, reconheço que cometi erros de julgamento ao compartilhar informações corporativas com contatos pessoais, mas nego veementemente qualquer intenção dolosa ou participação em esquema de espionagem corporativa. A defesa era tecnicamente competente. Admitia erros menores para evitar acusações maiores. Atribuía vazamento de informações à inexperiência profissional em vez de má-fé deliberada. As informações que compartilhei eram resultado de conversas casuais sobre o mercado em geral. Nunca houve intenção de prejudicar a empresa ou favorecer concorrentes. Conversas casuais. Nunca houve intenção. Como se... Quanto ao relacionamento pessoal que antecedeu minha contratação, isso não influenciou meu desempenho profissional nem minha lealdade à empresa. Relacionamentos pessoais não podem ser considerados evidência de má-fé profissional. A argumentação era inteligente. Tentava separar vida pessoal de decisões corporativas, sugerindo que coincidências não constituem evidências de conspiração. O advogado dela complementou a defesa apresentando jurisprudência sobre casos similares onde funcionários foram absolvidos de acusações de espionagem corporativa por falta de evidências diretas de intenção criminosa. Quando chegou minha vez de falar, senti responsabilidade enorme. Não apenas como profissional de compliance, mas como pessoa que havia desencadeado investigação que poderia resultar em processo criminal contra membro da família. Senhores conselheiros, entendo que a situação é delicada por envolver relações familiares,
mas minha responsabilidade profissional é proteger esta empresa independentemente de quem sejam os violadores. Comecei apresentando evidências técnicas, logs de acesso, e-mails com anexos confidenciais, cronologia detalhada dos vazamentos de informação. As evidências mostram padrão sistemático de compartilhamento de informações estratégicas ao longo de 18 meses. Não são conversas casuais. São transferências deliberadas de dados específicos que causaram prejuízos mensuráveis à empresa. Mostrei planilhas comparativas demonstrando como informações vazadas por Valéria foram utilizadas pelos concorrentes em propostas comerciais que nos prejudicaram diretamente. O relacionamento pessoal anterior à contratação não seria relevante isoladamente, mas combinado com o padrão de vazamentos e os benefícios obtidos pelos receptores das informações, configura evidência clara de planejamento prévio. Apresentei a cronologia que demonstrava como Valéria havia sido sistematicamente promovida e recebido acessos cada vez mais sensíveis, sempre coincidindo com reuniões estratégicas importantes da empresa. Esta não foi espionagem oportunista. Foi operação planejada e executada com sofisticação que sugere experiência anterior em atividades similares. O silêncio na sala era absoluto. Cada conselheiro acompanhava minha apresentação com seriedade crescente, compreendendo a gravidade das evidências apresentadas. Quando terminei, o presidente do conselho fez pergunta direta. Eduarda, qual sua recomendação profissional sobre este caso? Era o momento decisivo. Como profissional de compliance, eu deveria recomendar as medidas necessárias para proteger a empresa. Como filha, eu deveria considerar impactos familiares das minhas recomendações. Senhor Presidente, recomendo demissão por justa causa de Valéria Santos por violação grave de políticas de segurança da informação e potencial espionagem corporativa. Recomendo afastamento temporário do presidente da empresa para investigação sobre sua responsabilidade na concessão de acessos inadequados. A recomendação foi recebida em silêncio. Valéria me encarou com expressão de surpresa e raiva, como se não acreditasse que eu teria coragem de recomendar medidas tão severas. Meu pai permaneceu olhando para a mesa, evitando contato visual comigo. O conselho se reuniu em sessão reservada para deliberar sobre as recomendações. 2 horas depois, as decisões foram anunciadas. Valéria seria demitida por justa causa e o caso seria reportado às autoridades competentes para investigação criminal. Meu pai seria afastado temporariamente da presidência até conclusão de investigação sobre sua responsabilidade na situação. Uma gestão interina seria estabelecida com executivos independentes, enquanto a empresa implementava reformas completas em seus sistemas de governança corporativa. Após o anúncio das decisões, Valéria se aproximou de mim no corredor. Você destruiu uma família inteira por causa de um tapa, disse ela, com voz controlada, mas carregada de raiva. Eu protegi uma empresa inteira de espionagem corporativa. Respondi. O tapa foi apenas o que me fez investigar. Seu pai nunca vai te perdoar por isso. Meu pai vai entender que protegi ele de consequências piores. Se essa operação tivesse continuado, vocês poderiam estar enfrentando processo criminal por formação de cartel ou conspiração comercial. Valéria me encarou por alguns segundos, como se tentasse avaliar se eu estava blefando ou se realmente compreendia as implicações legais do que havia descoberto. Você sabe que isso não vai ficar assim, disse ela finalmente. Sei que vocês vão responder criminalmente por espionagem corporativa. Sei que a empresa está protegida. Sei que fiz meu trabalho corretamente. Ela saiu sem responder. Meu pai me procurou no final da tarde. Eduarda, precisamos conversar. Pai, qualquer comunicação sobre o caso deve ser feita através dos advogados. Não estou falando como presidente da empresa. Estou falando como seu pai. O tom era diferente, cansado, derrotado. Então fale. Você entende que perdeu uma família hoje? A pergunta me atingiu com força inesperada. Pai, eu descobri que nossa família estava sendo usada para prejudicar nossa empresa. Descobri que você estava sendo manipulado emocionalmente para facilitar espionagem corporativa.
Mas eu amava ela. E a mãe dela. Amava. Passado. Pai, elas não amavam você. Elas estavam executando o plano para tomar controle da empresa. Talvez. Mas eram a família que eu escolhi após sua mãe. E agora não tenho mais nada. A tristeza na voz dele era genuína. Mesmo sabendo que havia sido manipulado, meu pai sentia a perda real das pessoas que considerava família. Pai, você tem a empresa. Você tem o legado que construiu. Você tem a oportunidade de reconstruir tudo de forma mais segura. E você? Ainda sou seu pai depois de tudo isso? A pergunta ficou suspensa entre nós por alguns segundos. Você sempre será meu pai. Mas agora também sou a profissional que protegeu nossa empresa quando você não conseguiu fazer isso sozinho. Meu pai assentiu lentamente. Eduarda, eu não sabia. Genuinamente não sabia que estava sendo manipulado. Eu sei, pai. Por isso protegi você também. Demonstrei que você foi vítima, não cúmplice. E agora? O que acontece com nossa relação? Agora construímos algo novo, baseado em respeito profissional além do laço familiar. Baseado na compreensão de que competência técnica é tão importante quanto liderança carismática. 3 semanas depois, o Conselho de Administração me ofereceu posição de diretora de Compliance e Governança Corporativa, com autonomia total para reestruturar sistemas de controle interno e autoridade para reportar diretamente ao Conselho sem interferência da presidência. Era reconhecimento oficial de que meu trabalho não era suporte técnico, mas proteção fundamental da empresa. Aceitei a posição sabendo que havia mudado para sempre minha relação com aquela empresa e com minha família. Não por vingança, mas por competência profissional aplicada no momento certo. E por compreender que proteger instituições, às vezes, significa protegê-las das pessoas que mais amamos. 6 meses após assumir a diretoria de Compliance e Governança Corporativa, nossa empresa se tornou referência em transparência e controle interno. O sistema que desenvolvi foi estudado por consultorias especializadas e adaptado por outras organizações familiares que enfrentavam desafios similares de governança. A investigação criminal sobre o caso de Valéria resultou em condenação por espionagem corporativa e conspiração comercial. Ela foi condenada a 4 anos de prisão em regime semiaberto e ao pagamento de indenização de R$ 8 milhões pelos prejuízos causados à empresa. O fundo de investimento envolvido no esquema enfrentou sanções regulatórias severas e perdeu licença para operar no mercado brasileiro por 5 anos. 3 executivos daquele fundo também foram condenados criminalmente por participação na conspiração. Nossa empresa não apenas sobreviveu à crise, como emergiu fortalecida. Os sistemas de controle que implementei após a investigação atraíram novos investidores que valorizavam governança sólida e transparência operacional. O faturamento cresceu 22% no primeiro semestre, resultado direto da confiança renovada do mercado em nossa gestão. Meu pai retornou à presidência após 6 meses de afastamento, mas com poderes limitados por estrutura de governança que incluía conselho independente, comitês de auditoria externos e sistemas de compliance que funcionavam autonomamente da vontade pessoal de qualquer executivo. Nossa relação pessoal se transformou completamente. Ele aprendeu a respeitar minha competência técnica como elemento fundamental do negócio, não como suporte secundário à liderança carismática. Passou a consultar minha área antes de tomar decisões estratégicas importantes, reconhecendo que compliance não é obstáculo ao crescimento, mas fundamento da sustentabilidade empresarial. Eu aprendi que competência sem autoridade institucional é vulnerabilidade disfarçada. Que conhecimento técnico só se transforma em poder real quando amparado por estruturas que garantem independência e autonomia de ação. A mudança mais significativa aconteceu na forma como a empresa tratava conflitos entre objetivos familiares e necessidades corporativas. Estabelecemos protocolos claros que separavam decisões baseadas em relações pessoais de decisões baseadas em critérios profissionais. Membros da família que quisessem trabalhar na empresa
precisavam demonstrar competência técnica através de processos seletivos rigorosos. Progressões hierárquicas seguiam critérios meritocráticos auditados externamente. Conflitos interpessoais eram tratados de acordo com políticas corporativas, independentemente dos envolvidos. A empresa deixou de ser negócio familiar com governança corporativa para se tornar corporação profissional com participação familiar. Durante uma reunião de conselho, 9 meses após o início da crise, o presidente independente fez comentário que me marcou profundamente. Eduarda, o trabalho que você desenvolveu transformou esta empresa numa das organizações mais bem governadas do setor. Mas o mais impressionante é que você fez isso protegendo a empresa contra si mesma. Protegendo a empresa contra si mesma. Era resumo perfeito do que havia acontecido. Eu usara ferramentas que a própria empresa havia criado para protegê-la de ameaças que vinham de dentro da própria estrutura familiar. 3 semanas atrás, recebi proposta para liderar a área de compliance de um banco internacional. Salário 3 vezes superior ao atual. Oportunidade de trabalhar com governança corporativa em escala global, reconhecimento profissional que poucos especialistas da minha idade alcançam. Recusei a proposta. Não por lealdade familiar, mas porque compreendi que construí algo único nesta empresa. Sistema de controle interno que funciona independentemente das vontades pessoais dos controladores. Estrutura de governança que protege interesses corporativos mesmo quando conflitam com interesses familiares. E porque reconheci que minha missão profissional não se limitava a aplicar conhecimento técnico. Incluía demonstrar que empresas familiares podem ser tão bem governadas quanto corporações públicas, desde que tenham sistemas adequados e pessoas competentes para operá-los. Ontem à tarde, durante revisão trimestral dos sistemas de compliance, meu assistente apresentou relatório sobre tentativa de acesso inadequado a informações confidenciais por parte de um diretor recém-contratado. O sistema havia detectado automaticamente a irregularidade, bloqueado os acessos, registrado evidências e acionado protocolos de investigação sem qualquer intervenção humana. Em 15 minutos, tínhamos documentação completa da violação e recomendações técnicas sobre medidas disciplinares adequadas. O diretor foi demitido por justa causa no mesmo dia. Nenhum diretor questionou a decisão. Nenhum executivo tentou minimizar a gravidade da situação. Ninguém sugeriu que conversas maduras poderiam resolver o problema. O sistema funcionou exatamente como havia sido projetado, protegendo a empresa independentemente de quem fosse o violador. Naquela noite, dirigindo para casa, pensei sobre o contraste entre aquela situação e o que havia acontecido com Valéria há 1 ano. A diferença não estava na gravidade das violações, estava na forma como a empresa estava estruturada para lidar com irregularidades. Há 1 ano, decisões sobre violações de protocolo dependiam de vontades pessoais, lealdades familiares e conveniências políticas. Hoje, dependem de critérios técnicos objetivos, aplicados automaticamente por sistemas independentes. Há 1 ano, minha competência era vista como suporte técnico secundário à liderança carismática. Hoje, é reconhecida como proteção fundamental da empresa contra riscos que liderança carismática sozinha não consegue identificar ou gerenciar. Há 1 ano, eu era filha do presidente que trabalhava em setores técnicos para evitar questionamentos sobre privilégios familiares. Hoje, sou diretora de compliance que lidera a área estratégica fundamental para a sustentabilidade empresarial. A transformação não aconteceu porque eu me rebelei contra a família, ou porque busquei vingança pessoal contra pessoas que me prejudicaram. Aconteceu porque usei competência técnica no momento certo para proteger instituição que valorizo profundamente. E porque compreendi que proteger instituições às vezes significa protegê-las das pessoas que estão no comando delas. 2 semanas atrás, durante jantar familiar no meu apartamento, meu pai fez comentário que resumiu perfeitamente nossa nova relação. Eduarda, eu sempre soube que você era competente tecnicamente, mas demorei para entender que competência técnica pode ser liderança estratégica disfarçada.
liderança estratégica disfarçada. Talvez seja isso que sempre fui. Líder estratégica que operava através de competência técnica em vez de carisma pessoal. Líder que protegia empresas implementando sistemas em vez de inspirando pessoas com discursos. Líder que construía poder real através de conhecimento profundo em vez de relacionamentos políticos superficiais. Na madrugada passada, trabalhando numa nova versão dos protocolos de compliance que será implementada por outras empresas familiares, refleti sobre como situações aparentemente destrutivas podem se transformar em oportunidades de fortalecimento institucional. O tapa que recebi de Valéria foi humilhante e injusto, mas me forçou a investigar irregularidades que poderiam ter destruído nossa empresa se tivessem continuado. A forma como meu pai reagiu àquela situação foi dolorosa pessoalmente, mas revelou fragilidades em nossa governança que precisavam ser corrigidas urgentemente. A descoberta da espionagem corporativa foi traumática para toda a família, mas nos permitiu reestruturar a empresa sobre fundamentos mais sólidos e transparentes. Às vezes, crises aparentemente destrutivas são oportunidades disfarçadas de reconstrução sobre bases mais seguras. Às vezes, conflitos familiares são sinais de que estruturas institucionais precisam evoluir para proteger interesses que transcendem relações pessoais. Às vezes, proteger o que amamos significa usar todo o nosso conhecimento e competência contra pessoas que também amamos. Hoje, aos 30 anos, dirijo a área estratégica de uma empresa que se tornou referência em governança corporativa no mercado brasileiro. Trabalho com autonomia técnica total, reconhecimento profissional sólido e autoridade institucional que transcende qualquer relação familiar. Construí carreira baseada em competência demonstrada, não em privilégios herdados. Desenvolvi sistema de controle interno que protege a empresa independentemente das vontades pessoais de quem esteja no comando. Transformei conhecimento técnico em poder institucional real. E aprendi que às vezes a melhor forma de proteger uma família é proteger a empresa que sustenta essa família, mesmo quando isso significa usar todos os recursos disponíveis contra membros da própria família. Porque competência técnica aplicada corretamente pode ser a forma mais efetiva de liderança estratégica, especialmente quando combinada com coragem de aplicar protocolos independentemente de quem sejam os violadores. Se você já passou por situações onde precisou escolher entre lealdade pessoal e responsabilidade profissional, compartilhe nos comentários como lidou com esses dilemas. Suas experiências podem ajudar outras pessoas enfrentando desafios similares de governança familiar e competência técnica.